Gente, vou me apresentar de novo, rapidinho para vocês, tá certo? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura há um tempo já, tenho um pouco mais de 10 anos que dou aula de literatura, amo essa disciplina, eu acho que é a disciplina da minha vida, tá certo? E é por isso que a gente escolheu falar um pouquinho dela aqui para você. E o tema que a gente escolheu, que foi modernismo na sua primeira fase, ou seja, o que é o modernismo na primeira fase? É o momento em que a gente criou uma literatura que passou a representar o povo brasileiro. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, mas o Enem não cobra muito literatura, gente cobra, e é na prova inteira. Na verdade, a prova de literatura do Enem, a prova do Enem é uma prova de linguagens. Muitos professores utilizam textos literários para poder fazer as suas questões, tá certo? Então, a prova de literatura, a prova de linguagens, a prova de geografia, a prova de biologia, toda ela também recebe textos literários. Por exemplo, professor de biologia pode usar Grande Sertão, Veredas, por que não usar? Pode usar a obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, o professor de geografia pode fazer isso. Então, quando a gente fala de literatura, a gente está falando de uma disciplina que vai ser utilizada na prova inteira do Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? E aí, a gente resolveu falar um pouquinho para vocês de modernismo em sua primeira fase, a literatura de 1922 a 1930, e aí por que a gente, né, eu comecei e nem terminei, mas vamos lá, por que a gente resolveu falar sobre especificamente, essa época? Porque a gente passou a ter uma literatura com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa fala. Os modernistas da primeira fase, eles resolveram, muitos, né, deles, como o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, apresentar para a gente uma literatura que fosse a nossa cara, porque, afinal de contas, toda a literatura, até mais ou menos 22, eu vou fechar 20 aqui, né, ela era uma literatura que a gente copiava o modelo europeu, né, trazia para o Brasil, adaptava, porque a gente fazia isso mesmo, né, a gente é bem de adaptar as coisas, e trazia como literatura brasileira. E aí você deve se perguntar, mas eu estudei que lá no romantismo tinha o regionalismo. Pois é, mas se você lembrar do romantismo no tocante ao regionalismo, ou seja, falando de uma literatura com a cara do Brasil, ainda era de modelo europeu. Ainda. Por quê? Porque as moçoilas casadoiras, né? A ideia de uma literatura que idealizasse o país. Só que o Brasil não é perfeito, como nenhum mundo é, né? Nenhum país no mundo é. Tá certo? O Brasil não é perfeito. Essa idealização que foi proposta pelo romantismo era uma característica do modelo europeu. Eles faziam isso. Mas nós tínhamos muito ainda o que construir. Tá certo? Então, a literatura que a gente vai trabalhar é uma literatura que vai falar, vai construir a literatura brasileira. É claro que tudo que é novo causa estranhamento. Tudo, gente. Tudo que é novo na nossa vida causa estranhamento, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, da apresentação do nosso material, tá certo? E nesse material a gente vai falar sobre os antecedentes dessa literatura, o que foi que aconteceu. E eu trouxe também algumas questões do Exame Nacional do Ensino Médio para vocês, tá certo? Por quê? Do que adianta falar do conteúdo inteiro se a gente não coloca ele em prática? Como foi que apareceu lá no Exame Nacional do Ensino Médio? Tudo isso, Patrícia, que você está falando, ou que você vai falar, tá certo? Então, é isso que a gente se propõe a fazer com vocês hoje. É trabalhar essa modernidade, trabalhar essa literatura de aspecto modernista e, principalmente, colocar isso na prática. Como foi que lá no Exame Nacional do Ensino Médio tudo isso aconteceu? Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, a nossa literatura é a literatura para o Enem, né? Focando o Enem aqui, mas eu posso ampliar também para outros vestibulares, afinal de contas, a gente também pode fazer a UES, né, a Universidade Estadual do Ceará, e outros vestibulares que tem por aí pelo Ceará inteiro, ok? Mas o nosso foco, por enquanto, é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tudo bem? Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente tem aqui os antecedentes. Não adianta você falar, por exemplo, da primeira fase do modernismo no Brasil, do pré-modernismo, do simbolismo, de qualquer corrente literária, se você não der uma base para ela. Então, gente, a literatura ela não brotou do chão e as coisas aconteceram, não. Certo? Tudo tem um porquê, tudo tem uma pesquisa anterior, isso aqui é ciência também. Tá certo? Então, tem tudo
todo motivo, não é só porque eles acharam que tinham que fazer uma literatura diferente, não, eles estudaram até chegar a 22, muita água rolou, muita coisa aconteceu para que a gente tivesse essa literatura com a nossa cara e com o nosso jeito. Uma das primeiras coisas que eu vou falar com vocês rapidamente são as vanguardas europeias. E aí você deve se perguntar, mas eu queria fazer uma literatura, a Patrícia acabou de dizer que ele queria fazer uma literatura com a cara do Brasil, e como é que ele vai fazer uma literatura com a cara do Brasil, falando de vanguardas europeias? Pois é, alguém tinha que dar o primeiro passo. Não é verdade? As vanguardas europeias, inclusive isso já foi questão de vestibular, elas influenciaram diretamente a Semana de Arte Moderna no Brasil. Por conseguinte, elas influenciaram diretamente o modernismo primeira fase, tá certo? Então, as vanguardas europeias, elas chegaram ao Brasil, elas vieram ao Brasil pelas mãos do Oswald de Andrade, no caso, o Oswald de Andrade era o que morava, né, eu vou dizer assim, grosso modo, morava na Europa e entrou em contato com tudo isso, tá certo? Entrou em contato com todas essas vanguardas. O cubismo, o surrealismo, o futurismo, o dadaísmo, tá certo? O expressionismo, de todas essas vanguardas europeias, aqui no Brasil, o expressionismo, o futurismo e o cubismo é que ganharam maior força, porque nós tivemos artistas brasileiras que estudaram essas vanguardas, tá certo? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Tarsila era cubista, tá certo? Anita Malfatti, expressionista. Eu vou até mostrar para vocês aqui umas imagens dela também, expressionismo brasileiro, que também já caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. E para que as vanguardas, qual foi o objetivo das vanguardas, né? Por que elas surgiram? Elas surgiram para estabelecer uma nova referência de arte que a gente não tinha. Como assim? Toda a arte que havia era uma arte acadêmica, que é aquela arte que eu vou dizer para vocês grosso modo, tá certo? Para ficar mais simples, que é aquela arte onde você pinta paisagens, pinta pessoas, parecia muito mais fotografias. Então a gente tem o Renoir, a gente tem o Monet, a gente tem Rembrandt, enfim, Degas. Esses artistas, eles são o que a gente chama de uma arte mais acadêmica, tá certo? Perfeita, né? Que busca a perfeição, que dá o delineio. No entanto, o mundo, o que estava acontecendo no mundo, iria influenciar também. Por isso que as vanguardas vieram como uma perspectiva de estabelecer no mundo que a gente está, uma nova perspectiva de arte, tá certo? Não era mais uma arte acadêmica. Afinal de contas, o mundo estava mudando, a gente estava em período de guerra, então não dava para retratar esse mundo que a gente tem, tá certo? Lembre-se que a arte, uma das definições que a gente tem de arte, que é bem difícil definir arte, uma das definições é que a arte, ela reproduz a realidade, ok? Então, ela tem a perspectiva de reproduzir, claro que dentro da visão do artista, ok? De reproduzir a realidade. E aí, o que aconteceu? Vocês estão vendo essas imagens aí, né? Imagina, logo no início do século, né, no século XX, esse tipo de pintura aparecendo para as pessoas. Gente, vai causar um choque. Mas é um choque muito grande, porque, como eu disse no início da nossa aula, tudo o que é novo causa estranhamento. E na arte, imagina, na arte acadêmica, aí é que vai ser mesmo, tá certo? E aí os mais conservadores, as pessoas, né, mais conservadoras da época, as pessoas que lidavam com a arte, eles se chocaram, certo? E imagina para essas pessoas receber esse tipo de arte. Foi um choque, que eles estavam acostumados a ter o quê? Uma arte acadêmica, uma arte bonitinha, que representava a realidade, que era quase uma fotografia, tá certo? Então houve esse choque, ok? E claro que como houve o choque, a camada mais conservadora da população, ela começou, de alguma forma, assim, não aceitar. Mas isso é normal, certo? É muito normal. Tudo que é novo é uma frase que eu repito muito em sala de aula. Causa estranhamento. E se não causasse estranhamento, era aí onde a gente tinha que dizer assim, opa, tem alguma coisa que não está errado aí, né? Tudo que é novo vai causar estranhamento, e isso aí não causou? Claro que causa, tá certo? E qual era o objetivo da vanguarda? Era romper mesmo, quebrar, romper drasticamente, de uma maneira drástica, tá certo? O passado, e a partir dali implementar o futuro.
Ou seja, eu tinha que acabar com o que estava no passado e implementar o futuro. A partir dali, eu teria uma nova ideia de arte. Então, a gente tem surrealismo. Segundo quadro aí, pessoal, né, que tem uma bomba, ele é um quadro futurista, porque o futurismo ele valorizava principalmente a modernidade, a máquina, tá certo? O terceiro quadro, né, contando, quem está contando aí da esquerda para a direita, né? O terceiro quadro, a gente tem um dadaísmo, uma colagem aí, né? O quarto, o cubismo, e o último é o expressionismo, né? Muito conhecido esse quadro, é o Grito, do Edward Munch. Esse quadro é representativo do expressionismo, e o expressionismo ele vai definir, né? Os seus artistas eles vão definir a dor, né, do momento. O momento era um momento de dor, porque era um momento de guerra, era um momento em que não dava para expressar na imagem, né, a alegria, a beleza. Não, a gente tinha que expressar o que estava acontecendo, tá certo? O que estava acontecendo. Vanguardas europeias caem no Enem? Caem. Por quê? Porque além delas serem para a literatura, ou seja, para o texto literário, elas são da disciplina, né, do conteúdo de linguagens de arte. Principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, a gente tem cerca de 4 questões de arte. Aí você deve se perguntar, mas 4 questões é nada. Gente, é muita coisa, certo? 4 questões do Exame Nacional do Ensino Médio são as questões que vão te dizer se você vai ou não entrar para o curso que você escolheu. Olha que legal, né? Então, serão a partir dessas 4 questões que você vai dizer, eu escolhi fazer X. Se você não tiver acertado essas 4 de artes, como as 4 de educação física, que tem também, como as de literatura, enfim, é uma média, viu? A gente não tem um padrão de questões, não. É uma média de questões desses anos inteiros em que acompanhamos, né? Eu acompanho o Enem desde a época que virou esse Exame Nacional do Ensino Médio, eu faço avaliação todos os anos, eu comento a avaliação no Brasil inteiro todos os anos, e a gente vem percebendo isso, né? Todo esse know-how que o Enem vem fazendo. Para esse ano, a gente está esperando sim, porque afinal de contas vai trabalhar com contexto de arte, ok? Vamos para a próxima. E aí também o que foi que aconteceu? A Anitta Malfatti, lembra que eu falei que nós tivemos artistas brasileiros que têm influência, né, das vanguardas europeias? Falei de Tarsila do Amaral, que não participou da Semana de Arte Moderna, mas teve uma contribuição muito grande, vocês vão já ver por quê. E a gente vai falar um pouquinho da Anitta. A Anitta Malfatti, ela estudou o expressionismo alemão e ela era muito bem vista pela comunidade, pela academia, né, de artes, muito bem vista. Ela fez bastante, vou chamar de sucesso, né, mas ela impressionou muitas pessoas. E aí, como qualquer brasileiro, ela não é diferente. Ela disse, não, eu vou expor no meu país também, porque ela já tinha feito a exposição na Europa, junto com a Tarsila, inclusive, e deu muito certo, tipo, foi muito massa. E aí, né, para os padrões da época, porque ela não era uma artista consagrada, como Picasso, enfim, mas fez sucesso, né? Aquela história, deu muito certo, foi muito show. E aí, quando ela veio para o Brasil, ela veio fazer a sua exposição, como qualquer brasileiro, olha, eu mostrei lá fora, deu tudo certo, as pessoas acharam o máximo, então eu vou para o Brasil. E aí ela faz a exposição, dura mais ou menos uma semana, e nessa exposição, as pessoas compram os quadros, acham estranho, mas tudo que é novidade também vende, né? E é aquela história. E aí, no terceiro dia, mais ou menos no terceiro dia, o Monteiro Lobato, que segundo as pesquisas dizem, vou até trazer aqui para vocês, tem um livro aqui nesse universo de livros que eu tenho, segundo uma pesquisa, né? Ele nem apareceu lá, porque, na verdade, pela descrição que ele faz da crítica, a Anitta Malfatti, ele não precisou estar lá, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu só pegar aqui o livro, eu estou quase em casa, vocês estão vendo aqui que eu estou trabalhando com vocês como se eu estivesse em casa, tá por aí. Enfim, nesse livro que ele fala, pronto, achei. Nesse livro aqui, ó, né, eu acho que vocês estão vendo direitinho, para mim está aparecendo aqui. Nesse livro aqui, ó, né, 1922, eu não sei se dá para vocês virem direitinho, tá certo? 1922, A Semana que Nunca Acabou, eu adoro esse livro, que é uma pesquisa de doutoramento. Ele fala que, pela descrição
tá certo? Que ele fez da crítica, ele não precisou nem aparecer lá. É aquela história, eu ouvi João dizer que tinha muita cor. Eu ouvi fulano dizer que as peças eram medonhas. Eu ouvi, aí eu ouvi, eu escrevi. Entendeu? Mas detalhe, a Patrícia tem como comprovar isso? Não, porque minha pesquisa não é nessa área, ok? Mas ele, né, ele disse aqui, a pesquisa dele é nessa área, a semana que nunca acabou, ele falou que, pelo que dizem, ele nem apareceu lá. E aí, por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque essa crítica do Monteiro Lobato prejudicou e muito a Anitta Malfatti. Para você ter uma ideia, os quadros que ela vendeu, as pessoas devolveram. Devolveram. Imagina você aprontar o seu trabalho, ficou perfeito, tudo que há de mais moderno, e aí você vende para algumas pessoas, e aí o que acontece? As pessoas, porque ouviram fulano, porque ouviram Beltrano, porque ouviram não sei quem, resolveram devolver isso. Aí você vai ficar no prejuízo, porque você tem como fazer? Não tem mais devolução, não. Naquela época, né, a questão da palavra era muito mais importante. Hoje a gente precisa de documento, aquela coisa toda. Mas mesmo assim a gente pode devolver, né, alguns produtos, que não ficamos satisfeitos com eles. Então ela acabou tendo, né, que receber os quadros de volta. E para completar, gente, essa crítica que ele fez no jornal, até hoje você pode buscar com essas redes sociais que a gente tem, né, na internet. Inclusive, a imagem que aparece para aí para vocês é a imagem do próprio jornal que está microfilmado, porque vira documento, né, para a gente. E no jornal tem dizendo assim, a propósito da exposição Malfatti, que é essa crítica que ele faz. Mas por que ele fez essa crítica? Porque ele não aceitava, em hipótese alguma, as vanguardas. E está no direito dele, está tudo bem, tá certo? Mas uma coisa é você criticar, você vivenciando. Outra coisa é ouvindo falar. Não é verdade? Então, eu vivenciei a exposição, eu realmente não gostei. Eu sou uma crítica de arte, não é o caso. Eu sou uma crítica de arte e dentro dos padrões que eu sigo, não tá legal. Aí eu faço a minha crítica baseado na minha teoria, na sequência, no que eu realmente faço. Não foi o que aconteceu com ele. Essa crítica também fica conhecida como paranoia ou mistificação, porque ele dizia que essas novas, né, que no caso eram as vanguardas, tá certo? Que essas novas idealizações, essas ideias não passavam de paranoia, que as pessoas eram cegas, que não via, porque na verdade, gente, ele queria criticar era o Picasso. Olha quem que queria mandar no Picasso. Ou seja, o Monteiro Lobato aqui no Brasil queria fazer uma crítica ao Picasso lá na Europa. Ou seja, ele tinha que bater em alguém. Só que ele comete um erro. Ele bate justamente numa brasileira que estava mostrando a sua arte, tá certo? E que é muito bem, obrigada. Eu vou voltar até aqui para você dar uma olhada. Esses quadros são um dos quadros que apareceram. Foram mais ou menos 26 telas na exposição. Acho que 26, 27 telas. Enfim, o número preciso eu não tenho, não lembro. E essas imagens aí, elas fizeram parte da exposição, tá certo? Essa imagem que a gente tem, essa senhora com o cabelo verde, inclusive ela está aqui no Ceará. Ela pertence à família Edson Queiroz, tá certo? Quem é do Ceará conhece, né? Então ela pertence à família Edson Queiroz, essa mulher do cabelo verde, é particular, né? Que a gente chama de acervo particular, do Ayrton de Queiroz, inclusive ele fez essa exposição, eu fui ver lá na universidade, tá certo? E você não vê nada assim, meu Deus, o que é que poderia causar estranhamento? Claro que tem umas particularidades da pintura da Anitta Malfatti, são particularidades que eu não posso compará-la, por exemplo, ao Edward Bush, é diferente, tá certo? Cada um tem uma perspectiva, ok? E aí, o que acontece? Antes da Semana de Arte Moderna, o Oswald de Andrade, um dos maiores representantes, inclusive ficou esquecido, a gente só vai falar dele na escola mesmo, né, na educação que a gente tem, ele só vai entrar nos livros mesmo didáticos, mais ou menos em 1950, 40, 50, é que aparece o Oswald de Andrade, que aparece na Semana de Arte Moderna, né, nos livros didáticos, tá certo? Mas o Oswald de Andrade, ele volta da Europa, eu falei para vocês que ele vivia lá, né? Ele via muito a Europa, realmente, teve épocas em que ele passa 8 meses, tem até as cartas, né?
da mãe dele aqui, inclusive nesse mesmo livro que eu mostrei para vocês, a carta da mãe deles, esse meu filho, tenha cuidado, porque ele era realmente o que a gente chama hoje na contemporaneidade filhinho de mamãe, né? E aí ela tem as cartas, nesse livro a gente tem as cartas dela, falando dele, que ele está muito tempo longe, né, porque ele abandonou a faculdade de Direito para poder morar na Europa um tempo, ele passou acho que 11 meses na Europa, de 8 a 11 meses na Europa, e ela estava muito preocupada, mas depois ele volta, tá certo, para o Brasil, e quando ele volta para o Brasil, ele traz, né, algumas teorias que ele apresenta lá, que ele aprende lá, né? Porque é coisa boa a gente aprender com o outro, tá certo? E lá na Europa ele aprende a teoria do verso livre, que vai ser implementada aqui no Brasil, né? Ele vai aprender um pouco das vanguardas europeias, inclusive a Tarsila do Amaral, que nesse período que a gente vai falar aqui da semana, eles eram um casal, né? Eles já eram um casal, ela vai estudar o cubismo, tá certo? Ela vai estudar o cubismo com o Leger, que é um amigo dele, olha, amigo do Leger. É porque ele é chique, né? O Oswald de Andrade é rico, ok? Literalmente rico. E aí ela vai estudar o cubismo, ele traz para o Brasil também a questão do futurismo, ou seja, é ele quem vai trazer essa perspectiva que a gente tem das vanguardas europeias, tá certo? E aí, um ano antes de 22, eles se organizam lá no que a gente chama do Clube dos Cinco, e eles dizem assim, olha, gente, a gente precisa mudar a literatura do Brasil, a gente está muito chafurdado no parnasianismo, que era a corrente literária, eu chamo sempre de corrente, eu não gosto de chamar escola, eu tenho uma definição porque eu não gosto de chamar, mas ele é uma corrente literária que de alguma forma estava mandando no Brasil, mandou tanto no Brasil, e, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que até o simbolismo que veio depois não teve tanto espaço, ok? Então, até o simbolismo que acaba vindo depois não tem tanto espaço, no caso, né, na literatura, por quê? Porque o parnasianismo tinha uma força de gigante. E aí o Oswald de Andrade diz o quê? Epa, condições não. A gente precisa criar uma literatura brasileira, a gente está muito chafurdado no parnasianismo, que era uma corrente literária que de alguma forma, dizia que a gente tinha que ser perfeito na escrita, perfeito na fala. Imagina, minha gente, esse grau de perfeição, né? Quando a gente lê os textos parnasianos, a gente pensa, meu Deus, não foi feito de uma sentada, não foi feito, nem quando a gente escreve redação, qualquer texto, não foi feito, ali foi lapidado, muito lapidado, tá certo? E eles, não, eu tô cansado, tô farto, não dá mais. E aí eles se organizaram, e um ano antes, né, mais ou menos em novembro já estava tudo ok, e em fevereiro de 1922, eles fizeram a famosa Semana de Arte Moderna, e eu digo que é famosa, sim, porque quem conhece a literatura da primeira fase tem que começar pela Semana de Arte Moderna, porque é a festa de estreia do modernismo em sua primeira fase, tá certo? E quando eu digo a festa de estreia, é porque toda vida que a gente fala de uma corrente, é um livro que estreia, né? É alguma coisa que acontece, e no caso do modernismo em especial, a gente tem a semana, tá certo? Então, a Semana de Arte Moderna, eles se reorganizaram, decidiram fazer essa Semana de Arte Moderna, principalmente no Teatro Municipal, e aí vocês perguntam, o que tem a ver o Teatro Municipal? O Teatro Municipal era o berço da academia, era o berço dos artistas acadêmicos. E aí eles vão fazer uma Semana de Arte Moderna completamente anti-acadêmica no berço da academia. Aí você diz, mas são afrontosos, viu? São mesmo. São afrontosos, assim, a enésima potência, certo? Porque a ideia era chocar mesmo. Aquela história, eu não vim aqui para ser bonzinho, não. Eu vim para chocar. E aí a segunda foto eu estou mostrando para vocês é a lateral do Teatro Municipal, tá certo? É ao lado direito do Teatro Municipal de São Paulo, que é uma casa de ópera. Por ser uma casa de ópera, ele não recebe peça teatral, só balé e ópera, né? O nome já diz, não recebe, a boca de cena dele não é feita para peça teatral, tá certo? E ela é uma construção monumental. E quando eu digo construção monumental, pessoal, eu estou dizendo assim, é imponente, é um quarteirão inteiro que você observa, bem mais do que um quarteirão nosso, né? Que você observa a imponência, enfim, essa parte de cima tem ouro e etc. Ou seja, eles fizeram nesse teatro, no teatro que a gente tem aqui, um movimento, que foi o movimento da Semana de Arte Moderna, que causou um estranhamento, uma loucura, uma crítica, tá certo? E é semana mesmo, tá certo? É semana, eles alugaram
o teatro por uma semana, tá certo? Mas os principais eventos aconteceram à noite, aí realmente foram 3 dias à noite, tá certo? Mas durante o dia, o saguão do Teatro Municipal de São Paulo ficou aberto para exposição de alguns artistas, dentre eles a Anitta Malfatti. Lembra que a Anitta Malfatti fez a exposição e o Monteiro Lobato, né, não foi legal com ela, fez uma crítica? Pois é, ela passou um tempo imenso sem expor novamente, porque, como ela mesma diz, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, com quem não precisa, né? E ela precisava, de alguma forma, ver o que é que o mercado queria e ela fazer imagens que o mercado queria. Então, as imagens do expressionismo dela ficaram um pouquinho de lado, né, para poder ela voltar a fazer arte acadêmica. Tudo bem? E aí o que aconteceu? O Mário de Andrade convenceu a Anitta Malfatti a expor lá no saguão do teatro. Ela quase que não vai, viu? Ela disse, de jeito nenhum, vocês são ricos, eu não posso não. Mas, enfim, ela acabou cedendo, mas não só ela, né? Teve outros também, como Brecheret, que fizeram a sua exposição no saguão do teatro, mais perto da escada central, e essa exposição, mais uma vez, causa estranhamento, principalmente o Homem Amarelo, que é aquela imagem lá da exposição dela que tem um homem muito amarelo, tá certo? E causa aquela furor, mas foi menos do que aconteceu na época da exposição dela, certo? E aí, no primeiro dia, nós tivemos a abertura com Graça Aranha, mas também tivemos, e eu tô rindo porque é tão engraçado saber que as pessoas, hoje, a gente tem uma liberdade muito maior de escrever. E naquela época, o que aconteceu no primeiro dia, né? O Manuel Bandeira, ele não pôde ir à exposição, ele foi convidado, mas não pôde ir, e ele enviou o poema Os Sapos. Nesse poema Os Sapos, ele fazia uma crítica, mas não era pequena não, viu? Era uma crítica gigantesca ao modelo parnasiano. E ele comparou, na verdade, ele disse que os parnasianos, eles eram sapos tanoeiros, certo? E ele faz a onomatopeia do sapo, aquela história, né? E ele vai fazer uma crítica. Quem leu foi o Ronald de Carvalho, quem recitou, melhor dizendo, né? Foi o Ronald de Carvalho, que tinha acabado mais ou menos de chegar da Europa, mais precisamente de Portugal, porque o Ronald ele trabalhou junto com Fernando Pessoa, com o Almada Negreiro, Mário Sá Carneiro, lá no Modernismo Primeira Fase, lá na revista de Orfeu, na revista Presença, enfim. E aí ele vem para o Brasil e é ele quem recita. A plateia ficou assim, oi? Não estou entendendo. Só que eles estavam, gente, eles estavam. Aquela história, para bom entendedor, minha palavra basta. Enfim, eles estavam, mas é muito mais fácil a gente só rir de doido, para melhor passar, tá certo? E aí, aconteceu esse primeiro dia, as pessoas acharam, sei lá, uma loucura. O segundo dia, minha gente, foi uma loucura. Teve vaia. Segundo o que dizem as críticas, né, a vaia foi contratada pelo próprio Oswald de Andrade, porque o Oswald de Andrade dizia que a vaia é futurista. Olha aí a gente que é cearense, né? A gente que é cearense, já somos futuristas, já somos do futuro, porque a gente sabe fazer uma vaia. Não é verdade? Então, dizem que ele contratou a claque. A claque são pessoas que são contratadas para bater palma, né, para estar ali. Não sei se vocês já viram em programas de auditório, que as palmas são sempre muito iguais, a gente chama de claque. Então, ele contratou essa claque para vaiar, tá certo? Enfim, aí o que acontece? Houve tudo que você possa imaginar de loucura, houve nesse dia, tá certo? Se vocês querem que eu recite os sapos, eu não sei decorado, porque é enorme. Mas eu posso pegar aqui e ler para vocês os sapos. Certo? Eu posso ler aqui para vocês os sapos, né, do Manuel Bandeira. Eu trouxe outro texto. Eu não tenho decorado, eu tenho muitos poemas decorados, gente, mas esse eu confesso que eu não decorei, não. Certo? E detalhe, deixa eu só dizer para vocês, não precisa decorar, tá certo? Porque lá no Exame Nacional de Ensino Médio, o poema vai vir. A Patrícia decora alguns poemas porque ela gosta mesmo, é só por questão de gosto, tá certo? Mas não necessariamente porque você precisa decorar. Relaxa, que a gente precisa aprender outras coisas também e não necessariamente decorar o poema, tá certo? O poema é mais ou menos assim. Quem quiser, pessoal, é muito fácil de encontrar na internet, é só botar Os Sapos, Manuel Bandeira, ok? Ou então Sapos Poema, enfim. É mais ou menos assim, presta atenção, olha aí, ó. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos.
Em ronco que a terra, berra sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi. Foi? Não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. E foca nessa estrofe. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado. A gente é muito brasileiro, né, gente? Parnasiano aguado é a nossa cara. Olha o que ele coloca. Diz: meu cancioneiro é bem martelado. O que ele quer dizer? Os meus textos poéticos, que vão, esse conjunto de textos, vão fazer parte de um cancioneiro, tá certo? É o Gilmar Rodrigues. Pronto, Gilmar. Essa estrofe, né? Ele diz assim: meu cancioneiro é bem martelado. Por quê? Porque a poesia parnasiana, ela é uma poesia que preza pela perfeição. E o próprio, né, um dos poemas que é conhecido do Olavo Bilac, que é o Profissão de Fé, ele faz a comparação do poeta ao ourives. O ourives é aquele que faz joias em ouro, que é um artesão, ou seja, qualquer peça que você venha fazer, elas são únicas, tá certo? Por quê? Porque ele é um artesão. Então você pode dizer assim, o meu brinco é igual ao teu. Se o teu brinco é de ouro e o meu também, o modelo pode ser parecido, mas o ourives sabe discernir, sabe diferenciar um do outro. Por quê? Porque é feito um a um, tá certo? Então são peças únicas. A peça do artesão é uma peça única. E é o que ele diz: meu cancioneiro é bem martelado. Por quê? Porque minha poesia, o meu conjunto de poesias, ele é bem cuidado, certo? A meu conjunto de poesias a minha poesia é bem cuidada. Ela vai ter ela vai ter metrificação, a linguagem vai ser extremamente rebuscada. E aí, até quando a gente trabalha esse texto com os alunos, textos poéticos com os alunos, eles dizem assim: meu Deus, não deve ser fácil fazer. Gente, não é. Só em fazer poesia já não é fácil, né? Poesia bem feita, texto bem feito, ele requer um planejamento, ele requer a gente aparar as arestas, tá certo? Aí, continuando, ó. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte, eu nunca rimo os termos cognatos. E uma das coisas que a gente tem do parnasianismo, pessoal, é que a rima deles é uma rima rica ou uma rima rara. Uma rima rica é quando eu rimo classes gramaticais diferentes. Por exemplo, se você pegar essas músicas que a gente tem na contemporaneidade, forró, por exemplo, a gente é cearense, nossa cultura ela perpassa pelo forró, né? Se você observar os textos, as rimas elas são pobres. Por quê? Porque é substantivo com substantivo, substantivo com, enfim, são a mesma classe gramatical, adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo, verbo com verbo, a gente chama de rima pobre. Eita, quase não sai, né? Rima pobre. Na rima rica, você vai rimar principalmente classes gramaticais diferentes. No caso deles, eles ainda vão além, tá certo? Eles rimam além dessas classes gramaticais diferentes, ou seja, né, são classes gramaticais, eles conseguem rimar termos invariáveis. Ou seja, eles vão rimar, por exemplo, um advérbio, presta atenção, com a preposição. Aí você, meu Deus, é muito tempo para fazer isso, porque essa é a ideia deles. Ou seja, chegar à perfeição. Aí ele, ó, o meu verso é bom, frumento sem joio, eu faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzir sem danos as formas à forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. E por aí vai, tá certo? O poema é bem grande, pesquisem aí, e é um poema que sim, você pode usar até, se você quiser, dependendo do tema, na sua redação, viu? Por quê? Porque a gente tem aí a ironia, a gente tem a crítica, dependendo do tema, você pode usar lindamente, simplesmente, que tá tudo bem, ok? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem não, beleza? Então vamos lá, podem fazer perguntas, o que eu souber eu respondo, tá certo? Vamos continuar. E aí, depois da Semana de Arte, aí teve o terceiro dia da Semana de Arte Moderna, enfim, depois da Semana de Arte Moderna, vocês não estão imaginando o ofurô que foi. O pessoal comentando nos jornais, achando uma loucura, tá certo? Que é aquilo. E começou também as famosas fake news. Vocês acham que a fake news é de agora? Não, minha gente. Só não tinha esse nome de rico, né? Fake news. Mas essas notícias falsas, elas já existiam. Ou seja, ou então é a minha ideia de alguma coisa. Eu olhei para uma imagem, eu nem sei o que é, eu nem procurei, né? Eu não vou pesquisar a fonte, eu não vou pesquisar nada. O que é que eu vou fazer? Vou dizer.
vou fazer a crítica. E eles fizeram muito isso nos jornais, tá certo? Então, não imagine que fake news vem de agora, não, viu? Depois da Semana de Arte Moderna, o que as pessoas puderam fazer para de alguma forma desvalorizar os artistas da Semana de Arte Moderna, eles fizeram. Sem medo de ser feliz, estavam nem aí, tá certo? Eles queriam realmente acabar com essas ideias. Por quê? Porque os conservadores não aceitavam, em hipótese nenhuma, as pessoas que de alguma forma disseram assim, a gente precisa fazer uma nova arte, ok? Mas aí você deve se perguntar, e aí, depois da Semana de Arte Moderna, você falou que era só a festa de estreia. Pois é, era só a festa de estreia mesmo. Depois da Semana de Arte Moderna, o próprio Mário de Andrade diz que foi o período de orgia intelectual. Calma, viu, gente? É tudo coisa de Deus, não se preocupe, não. Quando a gente fala de orgia intelectual, a gente está dizendo que foi o período em que eles mais produziram. Houve uma produção muito grande, uma produção em massa. E toda vez que você produz alguma coisa, você quer publicar. E eles usavam a publicação nas revistas, que eu vou já mostrar algumas para vocês. Nesse período foram criados alguns manifestos. Eu vou colocar aqui apenas os manifestos da primeira fase, porque nós tivemos um manifesto regionalista, que ele vai ser consolidado na segunda fase do modernismo no Brasil, e isso aí é uma outra aula, tá certo? Um outro momento. Então, nós tivemos a publicação dos manifestos e a gente tem aqui 3 imagens, tá certo? Que são representativas desses manifestos. O primeiro manifesto é o manifesto da poesia Pau-Brasil, que foi escrito pelo Ousa de Andrade, foi o primeiro manifesto publicado, foi publicado inclusive no livro dele, tá certo? Num livro, isso aí é a capa do livro. E esse manifesto traria a ideia dessa nova poesia no Brasil, que é sem rima, que valoriza a linguagem brasileira, o poema piada, a paródia, tá certo? Ele trouxe essa ideia, mas principalmente que seria uma poesia primitiva para exportação, ok? E aí você pergunta, mas por quê? Vamos lembrar aí ao título, Pau-Brasil. O nosso primeiro produto de exportação aqui no Brasil foi o Pau-Brasil. Foi o primeiro produto que nós tínhamos e que os portugueses levaram, tá certo? Era um primeiro produto de exportação. Então, ele fez essa brincadeira, tá certo? Então, o que ele queria? Essa poesia primitiva, uma poesia que valorizasse os nossos erros, e eu vou dizer assim, que os linguistas não me matem, tá certo? Os erros mediante a gramática normativa. Lembre-se que nós estudamos uma gramática normativa, uma gramática prescritiva, e ela é baseada no modelo português. Quando falamos, a gente, muitas vezes, eu estou aqui dando aula de literatura falando coloquialmente com vocês. Então, quando falamos, não é que a gente deixa a gramática de lado, mas como a linguagem não é monitorada, a gente tem uma liberdade maior de falar, tá certo? Ou seja, eu falo muito a gente, não sei se vocês perceberam, a gente usa gíria, a gente usa, até brinquei, tem uns 2 dias, a questão da próclise, mesóclise e ênclise, né? Na escrita, a gente tem um cuidado de utilizar essa regra de colocação pronominal. Mas na fala, quem é que vai se preocupar de dizer dar-te-ei todo o meu amor? Ninguém, minha gente. E não precisa, tá tudo bem, tá certo? Porque a sua fala, ela é não monitorada. Então tá tudo bem. Agora, quando você vai escrever, a gente precisa ter um cuidado, tá certo? Um cuidado maior. E por que eu estou dizendo isso? Porque, se tratando da poesia para o Brasil, eles valorizavam justamente a linguagem do povo. Porque, segundo o próprio Ousa de Andrade, a língua bonita é a língua do povo, certo? É a língua falada pelo povo. E isso precisava ser colocado nos textos, porque não era colocado nos textos, não era de interesse da academia colocar isso nos textos. Então, eles não, a gente precisa colocar, viva a contribuição de todos os erros, ok? O segundo manifesto, que aparece aí, né, Anauê, etc., não é a capa do manifesto, não existe uma capa específica para esse manifesto, que é o manifesto verde amarelismo, e ele está aí com essa imagem, pessoal, porque é verde amarelismo, a escola da ANTA, como a ideia de patriotismo, a escolha deles, tá certo? A Ana Cristina, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver aqui a pergunta. Ana Cristina, por que um José de Anchieta não apareceu antes para traduzir a conversa? Porque o José de Anchieta, ele não é da época da literatura de informação, gente, né?
José de Anchieta é muito antes, 1500, tá certo? Ele aprendeu, na verdade, o tupi para poder catequizar os índios. Aí eu não por que o José de Anchieta não apareceu antes para traduzir a conversa? Porque, na verdade, ele apareceu antes, né? Mas para traduzir da língua portuguesa, tá certo? Para o tupi, porque eles queriam. Qual era o objetivo da literatura? Qual era o objetivo dos jesuítas aqui no Brasil? A catequese indígena, tá certo? E a gente estuda isso na literatura com uma perspectiva de dizer o seguinte: olha, os textos que foram produzidos, porque não é uma literatura brasileira, né? O quientismo é uma fase de transição apenas, tá certo? Então, qual era o objetivo? Que eles catequizassem os índios. E os textos que foram produzidos por eles, teatro, os sermões, os diários, enfim, eles foram transcritos para que nós aprendêssemos, para que nós, eu, vocês, né, professores de língua portuguesa, professores de literatura, falássemos para as pessoas que isso aí fez parte da nossa literatura. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, vamos fixar uma coisa: o quientismo não é uma corrente literária, assim como o pré-modernismo não é, certo? No caso do quientismo, ele não vai ser uma corrente literária, simplesmente também. Por quê? Porque para ter uma corrente literária, a gente tem que ter um público escritor e um público leitor. A gente não tinha esse público leitor aqui no Brasil. Os índios não falavam a língua portuguesa até então. Eles foram aprendendo aos poucos, tá certo? Aqui na modernidade, o que a gente tem? A gente tem uma literatura que vai falar da popular, de maneira popular. Não sei se eu estou me fazendo entender, tá certo? Ou seja, essa linguagem nossa do cotidiano vai passar a fazer parte do texto, ok? Voltando para o verde amarelismo. No caso do verde amarelismo, né? Então, o que acontece? Por que eu coloquei esse símbolo aí da ação integralista brasileira? Por quê? O verde amarelismo ele surgiu para criticar, né, o movimento do pau-brasil, certo? Por quê? Porque eles acharam muito afrancesados, e o verde amarelismo ele era extremamente radical. Mas radical em que sentido? Extremamente nacionalista. E quando eu falo extremamente, pessoa extremamente eleva à enésima potência. Eles beiravam, gente, a xenofobia. Tudo que era de fora não prestava. Tudo não prestava. E aí o que acontece? O Plínio, que é um dos participantes, né? Ele teve o Raul Bopp, etc. Ele se envolve com a Ação Integralista Brasileira, AIB, que é um movimento fascista aqui no Brasil. Depois o professor de História vai prolongar isso para vocês. E esse movimento, ele passa a ter esse cunho mais político, um cunho mais fascista, certo? Mas era um movimento xenofóbico, extremamente xenofóbico, um patriotismo ufanista. O que é um patriotismo ufanista? Exagerado. Olha, o Ceará, a gente é meio assim, né, bairrista, a gente que é cearense é muito bairrista. Olha, o Ceará tem muito melhor, né? Só que a gente não é tão exagerado a ponto de alguma forma dizer que o do outro não é legal. A gente diz que o nosso é muito bom, porque a gente é muito bom mesmo, tá certo? Mas tem outros tão bons quanto a gente. No caso do verde amarelismo, o que ele dizia? Não, só o Brasil é que presta, o resto presta não, certo? Então, esse patriotismo é exagerado, que a gente chama, tudo bem? E, por fim, o manifesto antropofágico, o manifesto antropófago, o manifesto da antropofagia. Se você pegar os livros, a gente tem várias determinações, mas tem a ver com o manifesto da antropofagia, também criado pelo Ousa de Andrade. Esse manifesto já dizia o seguinte: olha, vamos pensar, galera, nem muito ao céu, nem muito ao mar. A gente tem que ter um meio termo. Então, nesse manifesto, o que ele dizia? Que a gente podia, sim, assimilar a cultura estrangeira, certo? Mas só o que para a gente era necessário, e o que não foi, a gente não usa. Tá tudo bem, certo? Não é abolir de fato. Imagina eu dizer para você que você nunca vai ler um Shakespeare da vida. Tô nem doida, certo? Ou seja, ele é uma literatura inglesa extremamente importante. Se você tiver a oportunidade de ler, e aí eu vou dizer que você não é para ler, porque eu acho que só a literatura brasileira serve a partir de então. Não é assim que as coisas funcionam, tá certo? Então, no caso da antropofagia, o que ele dizia? Não, galera, a gente pode assimilar a cultura erudita, deixar bem claro isso, eu vou já explicar por quê, e o que for necessário, o que não for, tá tudo bem, certo? A gente não precisa copiar, porque o maior problema é porque nós copiávamos. Gente, a gente era uma moda do Ctrl-C, Ctrl-V, você não tá entendendo. A gente adaptava um pouquinho, porque a gente é desses, a gente faz isso mesmo, mas chegou a hora da gente dizer assim, não, gente, vamos criar,
certo? E o símbolo é esse quadro, Abaporu, da Tarsila do Amaral, foi um presente que a Tarsila do Amaral dá ao Oswald de Andrade, um presente de casamento, e ele passou a ser o símbolo, né, do Manifesto Antropofágico, que, no caso, Abaporu é em tupi, quer dizer, no caso, tupi quer dizer antropófago, tá certo? E é esse quadro, que também tem um monte de gente que já analisou e não sei o que é que significa, enfim. Ele faz parte do movimento, ele é o representante do movimento, ok? E depois disso, uma das coisas que a gente acha importante, inclusive até hoje, gente, são as revistas. A gente produz e o meio de divulgação dessas ideias são as revistas, tá certo? Então a gente tem a revista Claxo, que já foi uma mudança muito grande no layout editorial. Você imagina, ó, só o fato de ter esse A em vermelho, que é o número 1, então já foi uma mudança no layout gigantesca, é como se fosse tipo uma inovação, né? Já foi inovação gigante. Aí a gente teve a revista Estética, a revista da Antropofagia, que tem relação com o Manifesto Antropofágico, tá certo? Tem outras também, Terra Roxa e Outras Terras, outras revistas, e todas elas serviram para divulgação, né, da estética modernista, do que eles estavam produzindo até então. Deixa eu ver mais. O Neto Lopes, vamos lá, o Amsterdã, oi Amsterdã, eu conheço. O que o Plínio pensaria do Bolsonaro, meu Deus, que bateu o continente para a bandeira dos Estados Unidos? Bom, se a gente levar em consideração, por exemplo, o que o Neto está dizendo, né, o que você acha do patriotismo na atualidade? Aí seria uma informação muito pessoal do que eu acho, né? Mas vamos lá, Amsterdã, eu acredito que ele não ficaria muito satisfeito, tá certo? Porque, afinal de contas, eu não vou falar necessariamente do Plínio, mas eu vou falar necessariamente do verde amarelismo, do movimento, né? O movimento verde amarelismo não aceitava nada que viesse de fora. Então, o fato de bater continência com uma bandeira que não era brasileira, com certeza ia causar um choque, né, para eles, porque eles realmente não aceitavam. No caso do Neto, o que é que você acha do patriotismo na atualidade? Eu acho importante que a gente seja patriota. O que a gente não pode ser é de uma maneira que você faça desse patriotismo uma forma de massacre para outras pessoas. Eu sou patriota, eu amo o meu país, mas eu tenho maturidade suficiente para respeitar a todos. E o que está acontecendo muitas vezes é o desrespeito, tá certo? Mas isso aí é uma opinião pessoal, a gente está aqui no século XXI, né? Eu estou aqui ainda no século XX, e a gente vai dar uma continuidadezinha nesse contexto, tá certo? Então, muitas dessas revistas serviram para essas publicações, tá certo? Que foram extremamente importantes, viu, gente? Ainda hoje, a gente que é acadêmico, né, eu ainda sou estudante, né, eu estou estudando, a gente sabe da importância que tem as revistas para as nossas publicações. Né? Livro também é super importante, o nosso sonho é publicar livro, mas é muito caro, e as revistas, elas dão um leque, elas dão um espaço um pouquinho maior, não é fácil publicar, porque, enfim, não é qualquer coisa que se publica, ainda bem que não é qualquer coisa que se publica, né, na academia, e a gente, é muito importante a gente ter essas revistas. E aí você deve perguntar, eita, tá terminando a aula? Tá terminando. Vamos lá. O modernismo de 20 a 30. Eu já falei de tudo isso, a gente vai só passar, né? Rompeu com todas as estruturas do passado, era um movimento antiacadêmico. O mais legal que eu acho deles eu sei o que eu não quero. Isso aí já é massa. Você sabe que você não quer. Mas o que é que você quer? Bom, eu ainda não sei, né? Olha que legal. Eu sei o que eu não quero, né? Mas eu sei que a partir daqui eu vou construir, eu não sei o que eu vou fazer. Caráter anárquico e destruidor, e quando ele fala de anárquico, é por quê? Porque toda a nossa literatura, toda ela, era uma cópia do modelo europeu. Então a gente precisava, de alguma forma, acabar com tudo isso e criar a literatura brasileira. Por isso que eles chamam essa primeira fase de fase da destruição. Fase heróica e fase da destruição. Busca do moderno, do original e do polêmico, volta às origens do país, certo? E procura de uma língua brasileira. Eu gosto muito de dizer isso, uma língua brasileira. A paródia, o humor, a valorização do índio. Aí você deve se perguntar, mas lá no romantismo a gente também tinha a valorização do índio. Gente, o índio dentro de um modelo europeu. Contanto que o índio era comparado ao cavaleiro medieval, ok? Ou seja, há sempre esse nós com a Europa.
Aqui é o índio brasileiro, beleza? Duas vertentes de nacionalismo, nacionalismo crítico, que é o do Osa de Andrade, e o nacionalismo exagerado, fanista, do Plínio Salgado, que é esse nacionalismo que ele não aceitaria, por exemplo, que o chefe do executivo batesse continência para a bandeira americana, tá certo? Liberdade formal, os versos livres, brancos, o poema Pílula, que é um poema menorzinho, né? Por exemplo, só duas palavras, temas ligados ao cotidiano e espaço urbano. E aí eu trouxe uma questão, na verdade, eu trouxe 3 questões do Enem, eu não sei se vai dar para a gente fazer todas, mas eu vou explicar para vocês como a gente precisa, como a gente tem que fazer, porque, gente, o conteúdo vocês têm, às vezes o que nos falta é técnica, tá certo? E aí a técnica vai caber a mim, falar um pouquinho para vocês agora, como a gente deve resolver as questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, no Enem de 2010, ele trabalhou com o que aconteceu com a Anita Malfatti. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Foca nessa informação. Já é a exposição dela aqui, ok? Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas, não só a Anita, mas os outros modernistas, que outros modernistas eram esses? Eram esses. Então, vai a dica para você agora. Primeiro passo, você já contextualizou a questão, você já sabe que é o período lá do século XX, modernismo primeira fase. Comando da questão, que é super importante. O comando é que vai te dar a resposta. Tá certo? Qual é o comando da questão? A intenção de criar uma arte, aí a gente vai para o comando, que valorizasse a cultura brasileira. Uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Fechei o comando. Qual é o comando? Que arte é essa que valoriza a cultura brasileira? O que eles tinham que fazer? Quais foram as estratégias que eles utilizaram? Alternativa A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais, que é a alternativa correta. Ou seja, vamos ver dentro do comando da questão. Os modernistas, na sua primeira geração, buscaram, né, criar essa valorização da cultura brasileira. Eu venho falando isso desde o início da nossa conversa aqui. Aqui ele deu destaque para a Anita Malfatti. Lembra que a Anita Malfatti resolveu vir fazer a exposição aqui, aquela coisa toda. Depois ela expôs lá na Semana de Arte Moderna, tá certo? Então, a Anita, muitos críticos acreditam que a Anita é quem trouxe a modernidade para o Brasil. Então, por que a alternativa é a correta? Buscaram libertar a arte das normas acadêmicas, eu falei isso para vocês logo no início, era uma arte anti-acadêmica, ok? Valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Se você levar em consideração, por exemplo, a capa do Manifesto para o Brasil, o que é que você vê ali? A bandeira do Brasil. A gente tem o segundo manifesto, verde e amarelismo, Brasil. Aí tem o da antropofagia, que é o mais radical de todos eles. Não tem nada a ver com o Brasil? Tem, com os nossos índios. Né? Nós tivemos índios antropófagos, que é diferente de canibal, tá certo? Índio antropofagia é uma coisa, canibalismo é outra, tá certo? Tem relação direta com o nosso índio. E qual é o símbolo? O abaporu. Quais são as cores que mais aparecem lá no abaporu? As cores do Brasil. Ok? Então, a alternativa A é a alternativa correta. B. Vamos ver por que a B não está certa. Defenderam a liberdade limitada do uso da cor. Já morreu aí. Uma das coisas que vocês têm que lembrar do modernismo é: foi modernista, foi livre. Liberdade. Modernidade rima com liberdade. Ok? Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? Não, gente, é liberdade. Copiar fielmente a natureza é arte acadêmica, e eles eram anti-acadêmicos. D. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição. É até contraditório, né? No caso, né, essa alternativa, eu acho ela contraditória, porque como é que ele defende a liberdade buscando a tradição acadêmica, assim, se eu tiver entendido, né? Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica.
a gente tem aí uma antítese, né? Uma antítese, eu vou chamar de paradoxo, porque quase é absurdo já, né? Ou seja, uma oposição absurda. E a alternativa é buscar uma liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Não tinha limite, não. Você podia fazer qualquer coisa, desde que, de alguma forma, representasse a literatura brasileira, a arte brasileira. E aí, gente, lá no Enem, as imagens, elas vêm em escala cinza, tá certo? Elas nunca vêm em colorido como tá aí, não. Então, eu peço até desculpa a vocês, mas eu fiz questão de trazer colorido, para que vocês possam ter noção de mais ou menos como é a beleza desse quadro, tá certo? É um quadro da Tarsila do Amaral, também é uma questão do Enem de 2010, tá certo? Nesse quadro da Tarsila do Amaral, lembre-se que a Tarsila do Amaral, ela é uma artista que a gente chama de cubista, tá certo? Ó, o modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias, falei isso no início da nossa aula, lembra? A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas há, ou seja, tendo como base esse quadro que está aí, com as cores do Brasil, cubismo brasileiro da Tarsila do Amaral, alternativa A, imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas? Como a imagem vai valer mais que as formas? A vanguarda, ela também é arte. A Tarsila, ela é da arte vanguardista, ela é uma cubista brasileira. Então, não é uma coisa que vai ser mais importante do que a outra. Tá certo? Alternativa B. Forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. E aí é onde eu vou dar a dica para você. Gente, existe um comando da questão, mas existe aqui, ó, um texto. Ele deve ser obedecido. Por mais que você diga assim, mas eu não acho que é assim, porque eu estudei lá não sei aonde que tem tal coisa. Calma, certo? Você tem que obedecer o que está ali. Se você olhar para o quadro da Tarsila do Amaral, você vê realmente essas linhas retas. Vocês estão vendo? Linhas retas aqui, ó, nessa ponte. As próprias imagens, a própria imagem, tá certo? A gente tem aí as formas geométricas, ok? Lembre-se que ela é cubista, e o cubismo valoriza as formas geométricas. Então, a forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Que é mais cotidiano do que isso aí, gente, do interior, né? O mamoeiro, que é algo mais brasileiro. Então, essa é a alternativa correta, ok? Vou passar para a última, que eu acho que eu já estourei o tempo. Ainda não levei um carão, não, mas já estourei o tempo. Ok? Então, vamos lá. Esse texto eu costumo dizer para todos os meus alunos, se você quiser saber o que é modernismo, aprenda o poema Poética do Manuel Bandeira. O poema Poética do Manuel Bandeira, ele é o manifesto, na minha concepção, do modernismo, ok? Então, quando ele fala, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de pontos, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, eu vou ler só até aí para você. Se você observar, a gente tem um poema, pasmem, ele tem, sabe quantos versos? 1, 2, 3, 4. São só 4 versos. Aí você diz assim, Patrícia deve estar ficando doida. Deve estar doida, porque eu estou vendo mais versos aí nessa estrofe. Não, gente. Essa terceira estrofe aqui, ela começa aqui, ó. Do lirismo, funcionário público, com livro de pontos, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Tudo isso é um verso. Gente, o parnasiano ia morrer vendo esse poema. Ele ia dizer assim, pelo amor de Deus, me socorre, eu preciso ir para o hospital. Porque como é que a pessoa faz um poema dessa forma? Olha a característica da poesia modernista. Ela é livre. Os versos não precisam ter a mesma extensão. Esse primeiro verso não tem a mesma extensão desse. Esse terceiro verso não vai ter a mesma extensão do quarto. O quarto verso não vai ter a mesma extensão do abaixo os puristas. Entendeu? Lá no parnasianismo, tudo é tão redondinho, né? E aí, não sei se vocês perceberam que há uma crítica, tipo, gigante. Que crítica? Estou farto do lirismo que para, e aí eu deixei do mesmo jeito oficial, né, antes da reforma, que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Porque o poema parnasiano, minha gente, era um poema que você tinha que estar com um dicionário do lado para você dizer assim, vamos começar a entender.
Por quê? Porque eles iam lá na origem da palavra, certo? Então, não era só falar um exemplo, né? Um exemplo bem grotesco que eu vou dizer agora, me perdoe se eu estiver exagerando aqui para vocês. Mas eles não escreveriam, por exemplo, uma carta. Não, carta é muito chique, muito besta. Eu vou botar missiva, né? E aí você diz, mas por que eles faziam isso? Porque era uma característica deles, né? Tá errado? Não, gente, não tá, era uma escolha, são escolhas linguísticas, são escolhas lexicais, tá certo? Então, por exemplo, eu mando para vocês muitos ósculos. Aí você diz, oi, que diabo é isso? Beijos, né? Muitos beijos para todo mundo. Mas eles não utilizariam essa palavra. No entanto, aí vem muito da Patrícia, eu não falo assim. Por quê? Porque a literatura ela tem que ser para todo mundo, não é para poucos. O fato de dar aula de literatura tem que me aproximar das pessoas e não me afastar delas, tá certo? Então eu vou muito dessa pegada modernista. Não precisa escrever, né, de uma maneira que ninguém entenda, certo? Você pode ser mais simples, né? Porque cansou aqui, né? E ó, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos claus, dos palhaços, né? Da palhaçaria, de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Não quero mais saber dessa poesia que não seja liberdade, que não seja libertar, tá certo? Então, mais uma vez, como é que a gente aprende a fazer texto? Baseado no que o texto está aqui, ele é extremamente importante, ele é o suporte, há necessidade de respeitá-lo, ele está aí, não é à toa. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista de 1922. Não fui eu que elaborei a questão, viu? A questão do Enem. Mas eu também considero como um manifesto. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante da época. Qual era o pensamento que predominava na época? Eu falei para vocês. Pensamento parnasiano. Ou seja, aquela coisa de perfeição, bonitinha, tudo que é mais moderno, etc. Tá certo? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Do Joaquim. Joaquim. Patrícia, fiquei curioso. Como seria a aula sua sobre parnasianismo? Seria do jeito que eu estou dizendo agora, falando agora. Eu acho que em sala de aula, seja sala de aula, seja fazendo videoaulas, né, que eu também faço, seja fazendo, eu sou do mesmo jeito, assim, eu estou dando aula normal, é como se eu só sinto falta de ter os meus alunos na minha frente, assim, de poder olhar no olho dele, de poder conversar. E no contexto do parnasianismo, né, eu costumo dizer que é uma aula que a gente leva para fazer num plano, um planejamento mais ou menos, no máximo 100 minutos. Né? No máximo 100 minutos a gente fecha a carga horária de parnasianismo todinha. Por quê? Porque como eles são muito metódicos, e isso eu acho positivo, porque eu também sou extremamente metódica, é muito rápido de trabalhar isso com eles, tá certo? E eu gosto muito de trabalhar a partir de textos, então eu já começo com texto. Vamos conversar com texto. Aqui não foi possível, certo? Porque é uma outra estrutura, a gente se adapta a aula de acordo com o medium, né, que a gente está usando. Nesse caso, a gente está usando a internet, é uma outra perspectiva. E aí eu já começo Eu já começo com o texto e vou explicando em cima dos textos. Joana, não entendi, explica de novo. Explicar de novo o quê? A aula todinha, gente. Joana, me diz só o que é que você não entendeu. Se é tudo, se não é tudo. Me diz só o que você não entendeu, porque em cima do que você não entendeu, a gente reestrutura. Tá certo? Pronto. E aí o meu amigo que está me auxiliando aqui, gente boa demais, ele passa aqui para mim, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala do texto poética, avisa que ele está terminando, é a última questão, me diz aí o que você não entendeu. Então, observando o texto poético aqui, a gente tem um texto modernista, não é um texto parnasiano. Por que não é um texto parnasiano? Só um exemplo de texto parnasiano. Estruturas fixas, como o soneto, a écogla, tá certo? Então, soneto, detalhe, o soneto clássico, ok? Que é aquele que tem 14 versos, distribuídos em 2 quartetos, em 2 tercetos, porque a gente tem outro tipo de soneto também, que é o soneto inglês, ok? Enfim, o soneto italiano, o soneto clássico, né, ele é um soneto que foi muito utilizado
pelos poetas parnasianos, tudo bem? A linguagem é extremamente rebuscada. Se você trouxer todas essas ideias para esse poema, você vai dizer, eita, tem nada a ver. Pois é, os parnasianos não, devem estar se revirando aí no túmulo, né, os poetas parnasianos, quando eles leem, por exemplo, Poética do Manuel Bandeira, que é realmente um manifesto. E aí, vamos lá para o comando da questão, né? No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Com base na leitura do poema, olha aí a importância do suporte, né? Que é o poema. Podemos afirmar corretamente que o poeta... O que o poeta faz aí? Qual é o comando da questão? Com base no que você leu, o que o poeta afirma? Alternativa A. Ou seja, o que o poeta faz? Ele critica o lirismo louco do movimento modernista? Não. Ele é moderno, certo? Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos. Ele não está criticando o lirismo dos loucos. Ele não está criticando o lirismo dos bêbados. Ele está criticando o lirismo bem comportado, bonitinho, aquele todo organizadinho. De quem? Do parnasiano. Certo? Então, ele não faz uma crítica ao movimento modernista, ele é modernista. Ele faz uma crítica à corrente literária que antecedeu, que predominava no Brasil à época, que era o movimento parnasiano. Ok? Alternativa B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não, gente. Todo e qualquer lirismo na literatura, na verdade, o que ele vai criticar é o lirismo bem comportado, contanto que lá na segunda estrofe ele fala assim, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo do difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos Claus de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Tá certo? Então, ele quer o lirismo que seja liberdade, que se proponha a liberdade. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Não, né, gente? Propõe o retorno do movimento romântico? Também não, a gente está na modernidade. E detalhe, gente, e se tratando de literatura, todos os movimentos que vêm anteriores, né, eles são extremamente importantes para formar o que a gente tem hoje, tá certo? Tanto não é à toa que vocês estudam outras correntes literárias que antecederam a modernidade. Propõe a criação de um novo lirismo. Seria essa a alternativa mais correta, certo? Por quê? Porque ele quer um lirismo novo, né? O lirismo dos bêbados, o lirismo dos Claus de Shakespeare, tá certo? Então, propõe essa ideia de um novo lirismo. E aí, a última questão, eu queria saber se tem mais... tem perguntas? Tem, colega, pergunta? Se não tiver... Se quiser ver outras aulas minhas, a gente tem aí também no meu Instagram algumas aulas publicadas e no meu YouTube. Obrigada. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que ficar, perguntem que os meninos passam para mim e eu mando a resposta para vocês. Tá certo? Deixa eu fechar aqui. Então, meu Instagram é esse aqui, Profa Patrícia Viana, e minha página no meu canal no YouTube, né, que foi criado por conta da pandemia, eu não tinha, é esse Anjo Literário, Profa Patrícia Viana. Lá eu tenho algumas aulas e algumas lives também, tá certo? E a gente vai colocando, na medida do possível, outras coisas, ok? Na medida que o tempo dá. Deixa eu ver aqui. Não tem mais perguntas. Agradecer aqui ao pessoal do Conexão Seduc, o pessoal do CD, maravilhosos. Desde sábado eles conversam comigo, tá certo? Para a gente fazer essa live de casa. Eu estou na minha casa, você está na sua, e deu tudo certo, né? Agradecer a todo mundo. Agradecer o pessoal do Foco na Aprendizagem. Gente, o Enem está aí, vamos estudar do jeito que dá realmente, mas estão lutando. Eu, como, né, professora, porque eu sou professora, eu tenho o maior orgulho de ser professora. Estou coordenadora da MTI Matias Beck, que é da CEFO2, que é uma escola que a gente está, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Agradecer a professora Virgínia Vilagran, que é a minha diretora, minha amiga e diretora, os meus amigos professores, que são parceiraços, certo? Eu estou aqui porque realmente foi possível por conta deles, ao governo do Estado, por esse projeto. Eu acho que esse projeto poderia continuar depois da pandemia, sim, eu acho que dá tudo certo. A gente tem grandes profissionais, né, no corpo da Secretaria de Educação. Então, agradecer a todos vocês, agradecer os elogios que o meu colega aqui me ajudou, tá mandando,
agradecer os elogios, agradecer a parceria e quem sabe a gente volta. Peçam aí que eu volto com outros temas, tá certo? Beijo para todo mundo e até ósculos e amplexos, só que eu não uso esse nome. Beijo e abraço para todo mundo e até a próxima, tá certo?